menos quem aprende até as custas do erro alheio. Mas isso poderia ser também assim, às custas da experiência de outro. Tem gente que tudo ele quer passar, tudo ele quer sofrer. E tem gente que não. Tem gente que aprende com a experiência que o pastor tem. Amém? O pastor diz assim, ó, isso aí vai dar errado. Porque a palavra de Deus diz que dá errado. E eu já vi isso dando errado. Mas tem gente que diz assim, não, eu quero pagar para ver. Mas, amados, aprenda. Quando um pregador, uma pessoa, né, passou por alguma experiência, e principalmente, posso dizer assim, baseado na Bíblia, que tem um princípio, né, que tem embasamento bíblico, porque a Bíblia é perfeita, amém, amados? E ela é maravilhosa. Então, olha só, queridos, pare tudo, foque e trate o problema. Confie no Senhor, amém? Tem gente que diz assim, eu não paro, eu não consigo parar, sabe? Eu não tem jeito, não dá para parar, eu não posso parar um minuto. Eu aprendi nessa experiência que nós passamos, amados, que quando Deus permite, todo mundo para, não é verdade? Eu não posso parar, eu não tenho tempo, e corre para lá, e corre para cá. E aí, amado, nós paramos no hospital, e aí? Internada a Ingrid, e eu com ela de acompanhante, nós tivemos que parar? Tivemos. Paramos ali, a nossa vida ficou parada, pelo menos 3 meses, sabe? Ficamos envolvidos com o hospital diretamente, sem poder mexer com mais nada. E depois, mesmo quando nós saímos do hospital, o tratamento ainda era intenso. Mas entenda bem, aí o que acontece? Você precisa de focar e enfrentar o problema também, sabe, com fé e com disposição, com garra, amém? Você precisa enfrentar. A Bíblia vai dizer em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, o seguinte, que se você se mostrar fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena, amém? Você precisa ter ânimo, amém, amados? Força e ânimo. Tem gente que só de ter a notícia de uma luta, de uma dificuldade, porque talvez, amados, no teu caso não é uma PTT, mas existe uma luta, sabe, que você não sabe como resolver. Mas olha, saiba o seguinte, você precisa enfrentar. Problemas você não corre dele, problemas você enfrenta. E enfrenta com fé, porque a Bíblia diz o seguinte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer com fé comigo? Diga assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, Ele está no controle, amém? A situação é difícil, mas eu quero dizer para você uma coisa, é difícil, mas Deus está no controle. Eu sempre digo isso, Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle, amém? E você deve ficar firme, sabe? Agora, o tratamento, normalmente, ele dói, não é verdade? Amados, olha, normalmente, o tratamento, ele dói. Agora até estão inventando algumas coisinhas. Eu sou do tempo que o metiolate ardia. Tem alguém da época? Amém? Normalmente, amado, eu tinha medo de falar que tinha me machucado, porque eu pensava o seguinte, a dor do metiolate vai ser pior do que a dor do machucado, né? Então, mas normalmente o tratamento, ele dói. E a Ingrid, amados, para tratar essa enfermidade, além dela ter que estar internada, ela tinha que fazer um procedimento chamado plasmaferese. Sabe o que é isso? É algo que lembra um pouquinho a hemodiálise. Mas a hemodiálise é mais simples. Por quê? A hemodiálise, ela simplesmente, o teu próprio sangue passa pela máquina e volta para você. Mas na plasmaferese, o teu sangue, o teu plasma tem que ser todo retirado, jogado no lixo, e você tem que receber todo dia 6 litros de plasma novo de doadores. Tá, mas e para fazer 6 litros de plasma, porque hoje o sangue, sabe, quem precisa de plaquetas vai lá e recebe plaquetas, quem precisa de hemácias
vai lá e recebe hemácias, tá? Agora, quem precisa de plasma, recebe plasma. Então, assim, quem doa, normalmente doa o quê? 400 ml, não é isso? Aproximadamente de sangue. Então, quando começa a dividir aquele sangue, tem coisa que é jogado fora, para formar 6 litros de plasma, é uma quantidade, amados, de cerca de quase 30 pessoas doando, tá? Doando sangue. Aí, ela tinha que fazer essa troca. Era 6 horas numa máquina. E assim, como o sangue ele tem que sair, passar por essa máquina, onde separa as plaquetas, uma máquina até fantástica. Ela separa as plaquetas ali, separa as hemácias, só que tem que colocar um anticoagulante para aquilo, sabe, não coagular ali. E aí tira o plasma dela, que era um plasma que saía uma cor escura, e jogava num saco de lixo, era um sacão que ficava no final do tratamento, e aí ia fazendo esse processo. Quando o sangue ia voltar para ela, voltava com esse anticoagulante, e isso produzia, sabe o quê? Vômitos. Imagina fazendo isso no braço, 6 litros de sangue saindo e 6 litros de sangue entrando. E aí eles começavam a se bater, o coração, porque o coração está bombando para lá, e a máquina bombando para dentro. Então, sabe, a pressão subia, e ela passava muito mal, e tinha vômitos, e a veia normalmente no braço rompia, estourava. Imagina uma veia volumosa. A agulha tinha que aplicar uma anestesia para introduzir a agulha, sabe, porque de tão grossa que era a agulha. Então, assim, o tratamento dói. Às vezes você luta muito para descobrir o que você tem, mas às vezes nem todo mundo está preparado para um tratamento, sabe, para estar passando pelo tratamento, porque muitas das vezes, sabe, a vontade é desanimar, porque aí ela teve que também começar a fazer cortioterapia. Corticoide, amados, é um remédio que normalmente nasce cabelo, sabe? A pessoa incha toda e ela delata toda. E a mulher que é vaidosa, normalmente começa a ver ela toda desfigurada. E o que acontece? Os olhos, a doença também, ela deixa uma cor meio amarelada e enverdeada nos olhos. Então a pessoa fica toda desfigurada. E esse tratamento às vezes começava à meia-noite, acabava 6 horas da manhã, sabe? E quando acabava no dia, eu tinha que ficar no telefone louco, correndo atrás de doadores, porque no dia seguinte, teria que começar o procedimento novamente, sabe? E a luta, ela vai te consumindo. A luta, às vezes, sabe, arde. Agora, uma coisa interessante é que, o que eu chamo nesse testemunho também, é o Deus que afofa a cama. O Deus que livra e cuida. Amém? Você pode repetir comigo? O Deus que afofa a cama, livra e cuida. Amém? Você crê nesse Deus? Mesmo diante dessas situações tão difíceis, Deus estava presente, sabe? Porque Deus permite você passar a luta. Mas eu quero dizer uma coisa: Ele passa com você. O salmista Davi vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com você, amados. No meio do vale, no meio da luta, na fornalha, na cova dos leões, na dificuldade que você está passando, Deus está com você. Amados, aí, olha, na Vale, eu tinha um plano de saúde muito bom, muito bom. Eu fiz um plano de saúde como pastor, que na época o mais básico do básico. E ela, mesmo assim, ela foi recebida nesse hospital. Um hospital que ela não teria direito. E nós fomos colocados, amados, em quarto particular. E esse hospital era um hospital de criança. Era um hospital infantil. Ela não poderia nem estar lá, porque era um hospital infantil. Mas abriu-se uma exceção, porque para Deus nós somos crianças, amém? Aqui cantou uma canção: quero ser como criança. Você é um menino, é uma menina de Deus. Deus tem olhado para você como o seu pequenino. Por mais idade que você tenha,
Deus tem você como uma das suas crianças. E se você dizer, eu não sou criança, Ele vai dizer, então você não entra no céu. Porque aquele que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E ela nesse hospital, amados, enfermeiros tão amáveis, sabe, as pessoas que faziam a transfusão ali do sangue, as pessoas tão amáveis, sabe, como que nós fomos ali bem tratados, mesmo no meio dessa adversidade toda. Sabe, eu estava lendo até um versículo no Salmo 17, versículo 8, vai dizer o seguinte: guarda-me como menina do olho. Você sabia que você é menina dos olhos de Deus? Sabe, e ele continua dizendo, esconde a sombra das tuas asas. Tem até uma canção que diz assim, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Você pode estar passando no vale, mas você não é qualquer um passando pela luta. Você é menina dos olhos de Deus. E a palavra diz que Ele quer se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Tem alguém aqui nessa noite assim, amém? Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Deus está contemplando você nessa noite. Ele está vendo a sua luta. Ele sabe tudo que você está passando. E aí, amados, no meio dessas adversidades, nós fomos agraciados. Pessoas, sabe, doaram sangue. Inclusive, eu quero deixar até um alerta assim, amados. A gente passa por lutas e aí a gente entende como tem gente precisando de doação de sangue. Você sabe que às vezes você só para refletir numa situação quando você vive. Amados, que luta frenética, que luta você conseguir doadores. A Ingrid precisava de quase 30 por dia. Sabe, e como é difícil, muita gente, eu não gosto da picada da agulha, eu tenho medo eu passo mal, eu isso, eu aquilo. Meu amado, quando você está passando pela luta, aí você, perde o medo de tudo, quando você está passando. Então, sabe, até eu já deixo registrado aqui, é o seguinte, doar sangue é uma bênção, amém, irmãos? É bênção. Sabe, porque tem muita gente que não quer nem ser cristão, não quer ser evangélico, porque diz assim, vocês falam de fé dessa, mas eu não vejo vocês fazendo nada de bom. Você vê gente lá, às vezes com aspectos, sabe, que você mesmo tem preconceito, mas às vezes eles estão lá orgulhosos, dizendo assim, nós fazemos alguma coisa para os outros. E eu penso que nós evangélicos temos que ser exemplo, amém? Exemplo, fazer bem, tá? Então, em nome de Jesus. E aí, queridos, mesmo na luta, o abençoado, ele, mesmo na luta, continua abençoando a sua volta. Amém? Diga comigo, o abençoado, mesmo na luta, continua abençoando os que estão à sua volta. Queridos, ali naquele hospital, e a gente, como para? Aí vem versículos da palavra de Deus falando conosco, como Jó mesmo, capítulo 42, versículo 10, Jó está orando pelos seus amigos, que na verdade eram amigos entre aspas, tá? Porque aparece no hospital às vezes, amigo também, não é verdade? No hospital, em qualquer lugar, no meio da luta que você está passando, existe pessoas que às vezes não falam, sabe, o que devem falar. Mas Jó, ele estava no leito. E Deus disse assim, Jó, quem vai orar vai ser você. Interessante, né, amados? Eliseu estava no leito. O rei foi visitá-lo. Mas sabe quem orou? Foi Eliseu. E assim, José estava no calabouço. E ele era um agente abençoador, mesmo na crise. O apóstolo Paulo estava preso. E ele não parou de pregar, ele pregou para a guarda pretoriana, ele estava abençoando, porque tem gente que quando está passando por uma luta, ele diz assim, eu só vou falar do amor de Deus quando Deus me tirar, porque eu não tenho respaldo para falar, se eu mesmo estou na luta. Meu irmão, fale,
aquela menina que foi levada cativa, estava trabalhando na casa de Naamã, ela falou, e ela foi uma agente de Deus ali naquela família. Porque, amados, o lugar que você trabalha, o lugar que Deus tem permitido que você esteja, não é por acaso. Amém? Você acredita nisso? Porque, amados, não existe acaso. Deus está no controle de tudo. E aí, amados, nessa situação, nós conhecemos lá um garotinho de 5 anos chamado Andrezinho. Tá? Esse Andrezinho, ele tinha 3 doenças. A primeira se chamava Rasmussen, uma doença que necrosa o cérebro. Cada dia necrosava uma parte do cérebro. E aí ele estava andando e estava enxergando, e o médico já tinha avisado, daqui uns dias ele vai perder um dos movimentos. E o Andrezinho parava de andar. Daqui a pouco o cérebro necrosava a outra parte, e o Andrezinho ficou cego. E o Andrezinho também tinha uma outra doença chamada leucemia. Tá? Andrezinho tinha um tumor nos rins. E a mãe dele, o que eu quero focar é que assim, a mãe dele estava ali naquele hospital, sabe? E nós falamos do amor de Deus para ela. E ela ficava ouvindo assim, mais apática. Ela não falava nem sim nem não. Aí ela foi para o quarto. E eu, como disse, nós fomos abençoados ali, de diversas formas, CDs, livros. Teve gente que levou oferta. Porque, amados, olha, crente precisa aprender a visitar pessoas. Porque tem crente que chega lá para contar uma história ruim para quem está infartado. Né? Termina de matar a pessoa. Você já sabe o que aconteceu. Você está internado aqui e você não sabe do que aconteceu lá fora. Conta uma desgraça e a pessoa termina de matar o doente. Meu amado, você vai visitar alguém, às vezes ele está com o celular lá, não tem crédito nenhum, mãe. Celular só recebe, leva um cartãozinho, dá de presente aqui o cartão para recarregar. Né? Você pode levar alguma coisa, pasta de dente, sabonete, levar alguma coisa, um livro, um CD, às vezes a pessoa está lá, não tem o que assistir, né? Leva uma oferta, de repente, sabe, tem alguém de acompanhante que está lá, mas não tem dinheiro, você deu uma oferta ali, às vezes a pessoa fica e aquela oferta abençoa de alguma maneira. E aí, lá no hospital, teve uma pessoa que nos abençoou com uma oferta muito especial. Mas eu quero, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, entenda bem, porque lutas, elas geram aprendizado. E então, quando eu peguei aquele dinheiro com a Ingrid, o Espírito Santo ministrou assim: esse dinheiro está na mão de vocês, mas ele não é de vocês. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo nos tocou para dar essa oferta para essa mãe, para essa senhora. E nós demos para ela no dia seguinte. E ela começou a chorar e dizer: Deus existe, Deus existe. E ela chorava dizendo: Deus existe, Deus existe. E aí a gente queria entender, porque ela só falava: Deus existe. E ela disse: olha, quando vocês falavam para mim do amor de Deus, eu estava ouvindo, mas a minha história é tão difícil. O meu esposo, por eu estar no hospital há muito tempo, ela já tinha mais de ano que ela estava com filho, saía do hospital e ia para outro, o marido não aguentou, porque tem homens, prestem bem atenção, mulher, quando vocês forem casar, né, isso também, homens também, vê se você escolhe uma pessoa de Deus, uma pessoa, observe como essa pessoa trata a sua mãe, o seu pai, tá? Porque às vezes a pessoa, quando quer casar, ela só diz assim: é melhor casar do que abrasar. Não, mas isso é muito pouco, não é verdade? É muito pouco para você casar correndo. E esse homem, ele meteu o pé, ele foi embora, porque ele disse assim: você vai ficar com esse teu filho, que era filho dele, só de hospital em hospital. E ele abandonou a mulher, não pagava mais nada, e essa mulher estava no hospital particular. O plano de saúde começou a atrasar, e o hospital disse assim: nós vamos transferir o seu filho para um hospital público, porque por falta de pagamento de plano de saúde. E ela já estava no último dia. E ela estava aflita, e ela, quando nós terminamos de pregar para ela a palavra, mas a palavra não tinha ação, era apenas uma mensagem.
E aí ela se trancou no banheiro e disse assim: Deus, eu ouvi aquela mensagem toda, mas se o Senhor é tudo isso que eles estão pregando, paga o meu plano de saúde, Deus. Paga, porque eu vou ser despejada nesse hospital e ninguém sabe, meu marido foi embora. E ela disse: Deus existe. Deus existe porque eu estava lá sozinho, não tinha ninguém lá. Deus ouviu a minha oração. Ele ouviu, porque esse dinheiro é exatamente o que eu precisava. Exatamente o que eu precisava. Essa mulher estava tomando banho, a gente não tinha conhecimento, com sabonete líquido, porque ela comia a comida que ia para o filho, que na verdade o filho não comia mais. Ela estava sofrendo. Mas às vezes, quando nós estamos preocupados muito com a nossa vida, não paramos para olhar à nossa volta. Às vezes tudo que você faz é dar um folheto e fala: Jesus te ama. Fala até um te ama, que a pessoa nem sabe se se ama mesmo. E Deus está querendo que você faça alguma coisa. E entenda uma coisa: Deus me ensinou o seguinte: o aprendizado, nem tudo que está nas nossas mãos e em nosso poder é para o nosso uso pessoal. Diga assim: nem tudo que Deus coloque em minhas mãos e em meu poder é para o meu uso pessoal. Sabe, amados, tem coisa que Deus coloca nas suas mãos, mas é para você abençoar outros. Sabe, tem gente que está sendo exaltado nessa igreja, gente que Deus está abençoando, que está honrando, que está dando posição, que está, sabe, honrando, que está abençoando financeiramente e até em posições, que não está entendendo, está como Esther. Esther, amados, ela virou uma rainha. Era uma mulher pobre e ela virou rainha. Mas, amados, por que uma mulher pobre de Judá vira rainha? De repente, será por quê que eu como? Será que foi apenas sorte isso? E um dia o povo de Israel ia ser dizimado. Israel, sabe, Esther estava onde? No palácio. Mas o povo ia ser dizimado lá fora. E aí ela estava bem na dela, sabe por quê? Porque o problema não era com ela, era com o povo de Israel, que estava lá fora. E aí foi preciso Mordecai mandar uma carta para ela dizendo assim: ó, Esther, quem sabe não foi para conjuntura como esta que Deus te colocou como rainha. Se você ficar lá, Esther, de outra parte, Deus vai levantar socorro e livramento. Porque se você não fizer, amados, Deus vai levantar outro. Mas entenda uma coisa: tem muita coisa que Deus tem te dado. Muitas das vezes é para abençoar a obra dele, é para abençoar a igreja. Mas eu sou pastor, presidente de igreja, eu sei o que é isso. Tem épocas, sabe, que as contas estão vencendo. E interessante que, né, o CPF do pastor, que juridicamente vem de baixo, né, do da igreja. E às vezes está todo mundo tranquilo, dá um período de férias, está todo mundo pensando em si. E às vezes uma bênção foi dada, Deus está dizendo, pensando assim: eu vou abençoar meu servo, porque ele é fiel, ela é fiel. E aí eu abençoando ele vai abençoar a minha casa. Mas a pessoa diz assim: não, a bênção é minha, a bênção é para mim. Às vezes um pensamento igual a Ananias e Safira, eles reteram uma parte da bênção que era da onde? Da casa de Deus, que era para ser colocado, depositado nos pés dos apóstolos, né? Fala para o seu vizinho assim: vigia, irmão, vigia, sabe? Porque quando a gente fala dessas coisas, às vezes ninguém dá glória a Deus, sabe? Não dá, às vezes as pessoas ficam assim: ah, não, eu acho que aquilo ali é para mim mesmo. Você sabia que Deus pode te dar uma propriedade para você dar para a igreja? Pode ou não pode? Pode. E Deus pode falar assim: olha, eu tenho que dar para alguém fazer isso, então eu confio em você. E tem gente que retém, amados. Tem gente que retém. Deus pode dar uma bênção para você dar para uma pessoa, né, um irmão? Pode? Pode? Pode. Olha para o seu vizinho e diz assim: meu irmão, não
tem nenhuma bênção minha contigo, não? É porque... às vezes precisa alguém para avisar. De repente, sabe? Você está perguntando como quem não quer nada. E ele vai falar assim, irmão, tem uma oferta.